Pokémon Legends EA, o mais novo jogo da franquia e também um dos mais polêmicos. E eu vou te falar que esse jogo realmente é bem ambíguo. Certas coisas nele são incríveis, mas outras... Mas calma, vamos por partes. E antes do vídeo começar de fato, eu tenho que te avisar que aqui vão ter spoilers, tá? Então caso você queira fugir desses spoilers, vai ali embaixo e pula a parte que eu vou comentar sobre a história do jogo. E antes de entrarmos nos detalhes sobre a história, a gameplay, os gráficos e etc, deixa eu te explicar o que esse jogo é e o que ele representa. Pokémon Legends EA, o segundo jogo dessa provável nova saga da franquia. E esse novo braço da franquia tem até agora como característica principal contar uma nova história no passado ou no futuro sobre uma região a qual nós já visitamos. E por ser um jogo separado da franquia principal, ele tem uma liberdade artística que nenhum outro jogo de Pokémon tem. Isso em relação a tudo, mecânicas, designs, personagens, histórias, como a história é contada, tudo muda drasticamente nesses jogos. E no Legends EA isso foi elevado a outro patamar. Nós mudamos a mecânica de batalha do jogo. Isso nunca aconteceu na história da franquia. Então nesse vídeo nós provavelmente vamos estar analisando o jogo mais revolucionário da franquia de Pokémon. Nosso jogo começa com o protagonista chegando de trem na cidade de Luminosity, que aparentemente não é nada segura, né? Você já chega sendo assaltado. Realmente tá bem parecido com a Paris de hoje em dia. E resolver esse problema é o que te conecta com a Tawny, que vira meio que a sua mentora, líder, colega de equipe durante a história do jogo. Ela te liga a todos os plots do jogo, tudo vai ter a Tawny envolvida, ela é quase que a sua rival. Mas nesse jogo nada é tão simples, ele é muito diferente de um jogo clássico de Pokémon em relação à história. E aqui a história principal ela se divide em várias partes e ao mesmo tempo todas estão meio conectadas. Não é como em Scarlet and Violet, que tem várias histórias, mas todas são muito separadas e só no final que você junta elas. Aqui é tudo junto e misturado, assim, às vezes um personagem tem uma conexão com outro que tá em outra parte da história, é bem divertido. E eu vou começar falando do desafio ZA Royale, que é a parte principal da história, por assim dizer. E esse desafio é o substituto da Elite Four e do desafio dos ginásios. E é aqui também que você vai conhecer os personagens mais importantes e excêntricos da história. O primeiro humano do tipo lutador, o cara compete com pokémons em relação à força dele. A Maluca Rica e a empregada da Maluca Rica, que são dois ótimos personagens. O Agiota Master e o seu ajudante, que dá até mais medo do que ele. Inclusive aqui a gente tem uma interação muito legal. O Corbal, que é o Agiota Master, tem uma ligação com o Lysander, que é meio que o motivo dele ser um agiota do bem, né? O Lysander ajudou ele quando criança e aí ele se sente em dívida com o Lysander. É bem legal, é bem legal. E o Lysander, que nesse jogo aparece com o nome de L, totalmente diferente do que você tá acostumado dele do X e Y. Que caso você não se lembre, ele tá entre os últimos vilões de respeito da franquia. Mas aqui ele mudou e tá tentando se redimir das cagadas que ele fez no passado, que é bem parecido com a história do AZ. E na verdade essa é meio que a intenção. Esse jogo tá fazendo um novo ciclo. O AZ, há 3.000 anos atrás, criou a arma, matou muita gente, muito Pokémon, e depois ele foi tentando se redimir pra reconquistar a Floette, que é o xodozinho dele, o Pokémon da vida dele. E aqui meio que é isso, só que sem a Floette, ele não tem a Floette dele. Mas ele também ganhou a, entre aspas, vida eterna, e agora ele também está tentando se redimir assim como o AZ fez. Mas calma, finalizando a parte do desafio ZA Royale, pra depois a gente entrar nessa parte da história do AZ, o ZA Royale ele realmente é muito bom, ele substitui muito bem os ginásios e a Elite Four. E não tem Elite Four e não tem os ginásios porque o jogo é todo em uma cidade só, então não dava pra rolar. Mas isso eu entro em detalhes mais pra frente no vídeo. Então assim, substituiu muito bem, e pra falar a verdade, eu diria que esse tem alguns dos personagens mais marcantes da história da franquia. Pode ser um pouco de emoção, né, porque eu acabei de jogar, mas eu nunca me senti tão apegado aos personagens quanto nesse jogo. Em específico, alguns como Corbel, ele é muito bom, ele é um dos melhores personagens que a franquia já teve. É um agiota? É um filho da puta? Sim, mas ele também é muito gente boa, muito honesto e tá de fato ajudando a cidade. Tipo quando ele te ajuda a quitar a dívida do Hotel ZA. Assim, a dívida era com ele, foi os juros abusivos dele que te colocou naquela dívida, mas ele te ajudou no final, porque ele viu que o hotel era algo muito importante pra vocês e vocês trabalharam bem pra ele. É o tipo filho da puta justo, que sempre é um bom personagem. E falando no hotel, vamos pra outra parte da história. O Hotel Z é onde você vai se reunir com seus amigos, Tawny inclusa, e com o AZ, que a gente já comentou aqui, né, o vilão em redenção há 3.000 anos. E aqui vocês vão se reunir pra se ajudar no desafio ZA, formando o time MZ, que é você, a Tawny, o Naven e a Lida, que são personagens
legaizinhos, assim, eu prefiro os desafiantes do ZA, mas eles também não são de se jogar fora. E também vocês se ajudam contra os Rogue Mega Evolutions, que vai ser a outra parte da história que eu vou entrar agora. Estão rolando umas Mega Evoluções, entre aspas, selvagens pela cidade. A gente sabe que tem alguma coisa a ver com AZ, com o L, com a Floette, com a torre, mas ninguém sabe exatamente o que está acontecendo até o final da história. Em alguns momentos até dá a entender que é com a Quasar Queen, que seria a equipe vilã, mas na verdade não, eles só estão tentando ajudar que nem você mesmo. A gente não tem nenhum vilão de verdade nesse jogo, como já tem virado de costume na franquia. Mas voltando às Mega Evoluções selvagens que estão acontecendo pela cidade toda, elas são perigosas tanto pro próprio Pokémon, que se machuca durante a Mega Evolução, quanto pros humanos que estão perto, porque ele começa a atacar tudo indiscriminadamente. E elas estão acontecendo porque há 5 anos atrás o Lysandre disparou uma versão dele da arma final. E o poder dessa arma entrou em ressonância com a arma final original criada pelo AZ. Isso fez com que a Mega Energia ficasse acumulada na cidade, fazendo com que os Pokémons Mega evoluíssem sozinhos e criando novas Mega Evoluções. E aí quando você descobre tudo isso e tá pronto pra lidar com isso, dá merda. A torre desperta, dispara e acontece uma confusão. Que termina com você conseguindo a confiança do Zygarde, que ficou a história inteira meio que te sondando pra ver se você era digno o suficiente pra lutar ao lado dele. E no final, né, você é o protagonista. Então você é digno, ele deixa você lutar com ele Mega evolui, tem uma cena muito foda dele parando o disparo da torre que tava vindo pra destruir tudo. É bem legal esse final. E também tem uma parte bem emotiva que o AZ morre no final do jogo. Raridade pra Pokémon, né, matar personagem, ainda mais personagem importante. E é muito boa essa parte porque mostra o AZ vendo em você o que ele deveria ser. E aí fica aquele climinha triste de despedida, de morte, com o AZ falando que ele queria poder ter feito aquilo, só que ele já não aguentava mais. Mas ao mesmo tempo ele tá feliz porque acabou o ciclo dele, ele conseguiu achar pessoas que puderam fechar esse ciclo pra ele. E essas pessoas também eram muito queridas pra ele. Ele ajudou, ele treinou, então é aquela mistura de tristeza, orgulho, uma coisa assim muito bonita e que não se vê normalmente em jogos de Pokémon. E ainda tem mais um mini plot ali com a Emma, que ela meio que te dá as side quests do jogo, se eu não me engano. Mas sei lá, essa é a parte da história menos legal. Então, resumindo, esse jogo faz algo que nenhum dos outros jogos faz. Ele te entrega uma história multifacetada e completamente interligada. Tudo tem conexão nesse jogo. E tudo também tem camadas. É o mafioso que também é gentil, ajuda a sociedade, se sente em dívida com o Lysandre. É o vilão que depois de compreender melhor o mundo tenta a sua redenção. É o outro vilão que já está na parte final da sua redenção. E isso tudo é muito legal. A história desse jogo é muito boa e ele conta ela de um jeito bem divertido também. Em Scarlet e Violet você podia fazer todas as missões de uma parte da história e ignorar as outras. Aqui o jogo te guia fazendo todas as histórias ao mesmo tempo. E elas também têm conexões entre si, então deixa o jogo muito mais imersivo. Então os personagens e a história desse jogo provavelmente são a melhor parte dele. Aqui é onde esse jogo mais brilha e mais falha ao mesmo tempo. Nós tivemos a tão sonhada pela fanbase mudança de estilo de gameplay de Pokémon. Se você gostou ou não de como ficou o resultado final, não importa, você já quis em algum momento que Pokémon fosse um action RPG. E aqui finalmente rolou, mas não ficou tão bom. Assim, eu não vou entrar em tantos detalhes porque eu vou fazer um vídeo só sobre o novo estilo de combate da franquia, mas de forma resumida, ele é um action muito travado. Ele tenta ser um action, mas ele ainda tem muitas características de um RPG de turno. E apesar disso não ser necessariamente ruim, você não controlar o Pokémon diretamente faz a experiência ser pior do que poderia ser. Isso faz o jogo ficar muito travado, você não consegue fazer coisas que você deveria conseguir fazer. E eles também não souberam gerir muito bem os status dos Pokémons nesse novo modo de batalha. Acabou simplificando demais o que seria a velocidade, deixando ela praticamente inútil. Antigamente, velocidade era um status que você calculava milimetricamente para o seu Pokémon bater em quem ele precisava bater. Agora, se o seu Pokémon é rápido e não tem HP, foda-se, seu Pokémon é uma bosta. Isso mudou o metagame de formas, assim, grotescas. E na minha opinião, não foi pra um bom lugar. Mas, como eu disse, eu vou falar mais sobre isso em um vídeo separado, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre. A exploração é outra coisa crucial na gameplay de Pokémon. E acreditem em mim, nesse jogo eles fizeram a melhor cidade dentre todos os jogos de Pokémon. Aqui nós temos um nível de detalhe que nós não temos em nenhum outro jogo. Scarlet and Violet tem sim cidades muito boas, mas não se comparam. Aqui nós temos
uma cidade muito viva, muito densa, principalmente por padrões de Pokémon. Você poder explorar os telhados também é algo muito interessante. O mapa praticamente dobra quando você consegue chegar nos telhados. E tudo é muito bem feito, dá pra ver que foi feito com carinho, tem muitos detalhes. Mas mesmo sendo muito bem feito, muito detalhado, tendo vários lugares pra se explorar, tendo várias localizações extremamente diferentes dentro do que se pode entregar em uma cidade só, ainda é só uma cidade. Então em algum ponto fica entediante você olhar pros mesmos prédios, pro mesmo cenário, o jogo inteiro. Assim, é uma cidade muito boa. Eu espero que os próximos jogos sigam esse padrão, mas ainda é só uma cidade. Precisava de mais do que isso. Aí eu falo que eu espero que eles façam isso nos próximos jogos, mas já sabendo que eles não vão fazer. Se tratando da Pokémon Company, é densidade demais pra eles replicarem várias vezes em um jogo só. E ainda tratando do tema de exploração, outra coisa que eles pecaram muito foi tirar as interações com seus Pokémon. Uma das melhores coisas adicionadas na franquia é você poder interagir de forma utilitária com seus Pokémon. Let's Go Pikachu, Scarlet and Violet e o Legends Arceus fazem isso muito bem. E aqui, quando eles têm outra oportunidade de fazer isso, eles simplesmente tiram do jogo. Você não consegue nem tocar no seu Pokémon, conversar com ele não tem física, você não tem interações com ele, cara, isso é uma bosta. Eles acertaram no jeito de deixar ele te seguindo. É 1000 vezes superior ao jeito de Scarlet and Violet. Espero que repliquem no próximo jogo, mas tirar as interações, não deixar você montar neles, não deixar você voar com eles, foi uma merda. Isso até atrapalha na exploração do jogo. Ia ser muito mais divertido andar pelos terraços nas costas do seu Charizard. E indo um pouquinho pro lado das mecânicas mais chatas do jogo, né, coisas relacionadas a itens, menus e etc, nesse jogo é muito bem feito. De novo, a Pokémon Company se superou e tudo relacionado à qualidade de vida nesse jogo é muito melhor do que todos os outros na franquia. É bem tranquilo pra você conseguir os golpes e quando você consegue e usa, eles não gastam, então você não precisa ficar tendo que conseguir o golpe de novo pra ensinar pra outro Pokémon. É refil infinito de golpe. Pokémon aprendeu uma vez, é super tranquilo pra esquecer e colocar outra coisa no lugar, você mexe no seu moveset livremente. Conseguir XP e balinha de XP é super tranquilo, mudar Nature e etc, tudo é muito fácil, é muito bom. As Mega Evoluções, que antigamente era bem chato de você conseguir as pedras, aqui é super fácil, é tranquilo para tu montar um time com 6 Mega Evoluções. E também nesse ponto é legal que você tem mais contato num geral, tanto você usa mais Mega do que nos jogos clássicos, quanto você batalha mais contra Megas do que nos jogos clássicos. Aqui até uns bundões aleatórios no ZA Royale tem Mega, e isso é bem legal. E no geral eu acho que é isso, esse jogo até quando ele acerta meio errando, e normalmente fica mais pro ruim do que pro bom. Nada nele é como poderia ser. Eu sinto que isso daqui é uma grande demo do que um jogo Pokémon com essas características poderia ser, mas não é tão divertido assim como um jogo completo, tem muitos defeitos, falta muita coisa. Falta aquele polimento, aquela finesse pra fazer com que todos esses recursos novos sejam implementados de forma correta. Aqui nós vamos ter problemas muito parecidos com os problemas relacionados à gameplay. Eles têm muitas ideias que são quase muito boas, mas às vezes na hora da execução eles falham muito feio, ou senão a ideia como um todo é meio merda mesmo. Então vamos começar. A cidade de Luminosity está foda. Assim, como eu comentei na parte de mecânicas e gameplay, eles não conseguiram deixar ela foda o suficiente para você não sentir falta de outras cidades durante a gameplay. Mas não muda o fato de que ela tá muito foda, muito bem feita, muito boa. Artisticamente, eles conseguiram diferenciar muito bem os pontos da cidade. Você tem parques naturais, áreas de gelo, umas ruelas com comércio, umas partes mais asiáticas, cemitérios, cidade densa com muitos edifícios. A gente tem de tudo nessa cidade. E tá tudo muito bem feito, muito bonitinho, arrumadinho, no seu devido lugar. Mas ainda fica aquele gostinho de que podia ter mais. E de novo, não é que o que está lá está ruim. É porque para um jogo de Pokémon você espera que essas áreas sejam maiores, mais imersivas. Usando Scarlet and Violet como exemplo, as áreas de deserto são enormes. As áreas de gelo, as áreas de florestas, assim, tem uma parte grande do mapa que é dedicada àquilo, e aqui são muito pequenas. Faz sentido pro design do jogo, é uma cidade e você está criando microbiomas dentro dessa cidade, ficou muito bom, ficou muito bem feito, mas você ainda sente falta de algo a mais. Em relação ao design dos personagens, a gente já comentou também um pouco no início do vídeo, na parte de história e personagem, mas eu queria retocar o ponto de que é muito bom, cara. São alguns dos melhores personagens dentro de jogos de Pokémon já criados. Os designs são muito mais excêntricos, têm muito mais carisma e
são muito melhor produzidos do que os de qualquer outro jogo da saga. E nessa parte aqui eu sinceramente não tenho defeitos a colocar, é só muito bom. E eu até vi algumas pessoas comentando que a Pokémon Company fazia muitos designs femininos ótimos, mas os masculinos eram meio bunda. Mas dá uma olhada nisso aqui, os masculinos competem sim com os femininos e são muito bons. E agora vamos para a verdadeira polêmica em relação a designs nesse jogo. Tivemos algumas que são boas, ponto, não tenho que discutir, essa Mega Evolução aqui é boa, como o Mega Emboar, Mega Barbaracle, o Mega Scolipede, que farma aura demais. Tivemos algumas que têm o seu charme depois que você entende, tipo a Mega Starmie. Ela causa uma estranheza inicial em qualquer um, mas depois que você vai entendendo, vai olhando, você vê, é legal, é legal. Sei lá, o Mega Dragonite. Você pode até estranhar de primeira, mas aí você vai vendo que ele tá se assemelhando mais ao Dragonair. Quando você vê o Shine dele, então, é impossível você não apaixonar nesse Mega. Inclusive, vendo esse Shine, eles podiam adicionar uma versão 2 dos Shines e o Dragonite azul ser o Shine 2 do Dragonite. Cara, esse Shine aqui ficou perfeito. Mas nós também tivemos aqueles que tem até uma ideia por trás, mas a execução só é ruim. Ponto. Que é o exemplo do Feraligatr. Tipo assim, até é legal a ideia ali do Barney, fantasia de Totodile, o sabor Mega Evolução do Totodile, mas o mínimo é o modo tampa de privada não ser o padrão dele, né? Coloca ele ali no modo emo, capuz, tá ligado? Esse modo fica legal, não precisa ser a cabeça fechada o tempo inteiro, mas o tampa de privada também não rola, né? Inclusive, se tiver mais jogos com Mega Evoluções, eu acho que eles vão manter o modo emo ali, modo encapuzado, porque assim, é infinitamente superior ao modo tampa de privada. Incrível, né? Como é que a posição que o sprite ficaria quando ele tá de boa estragou a Mega Evolução todinha. Eu acho que esse é o exemplo mais grotesco que eu vou ter pra trazer aqui. E tem umas Megas que também são só sem graça. Não é que ela é ruim, não é que foi mal executada, ela só não tem graça. Aí, sei lá, é o caso do Malamar. Ele é até engraçadinho com aquele tupete de cérebro dele, mas o Mega Pyroar, tipo, é legal ele ter a juba dele escrevendo, se eu não me engano, é fogo, mas só isso mudar no Pokémon? Pô, coloca umas garras ali, uma mandíbula diferente, ou sei lá, deixa ele mais fofo, qualquer coisa, só quero que mude. E em relação à trilha sonora, eu não tenho muito o que comentar. Pokémon nunca decepciona, é boa, ponto. Mas ao mesmo tempo não tem nada que se destaca demais como é Lavender Town em Kanto. E eu vou comentar sobre isso aqui porque eu não sabia muito bem onde isso se encaixa. Mas você viu eu falando muito bem da cidade, dos designs e etc, mas graficamente esse jogo peca muito. E de novo, design e gráfico não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um design pode ser muito bom, só que a qualidade e a resolução não estarem tão boas. E é o caso desse jogo. Isso não tira o mérito dos designs. Mas assim, graficamente esse jogo peca muito. Eu acho que ele tá indo num bom caminho. Manter Pokémon cartoonizado é muito bom. Eu não gostaria de ver um gráfico muito realista. Eu acho que as texturas nesse jogo ficaram muito melhores que as texturas em Scarlet and Violet. Eles têm que continuar por esse caminho tá bacana. Mas o gráfico continua feio, continua uma resolução baixíssima, continua parecendo jogo de PS2, só que com um polimento melhor. E isso tem que ser dito, tem que ser melhorado. E outra coisa que me incomodou muito nesse jogo, nos jogos de Switch no geral, isso já incomoda, só que nesse jogo incomoda muito, é o jogo não ser dublado. Eu não tô nem falando de dublagem em português, no caso, legendas, eu tô falando de dublagem no geral, os personagens não terem voz. Lá na era 3DS, que não tinha cutscenes mais elaboradas, quando os jogos no geral eram mais simples, isso genuinamente não me incomodava. Seria legal se algumas cenas tivessem, mas não incomodava. Mas agora que os personagens são mais humanizados, tem mais falas, mais personalidade, que nós temos mais cutscenes e que tem mais capacidade gráfica pra mostrar mais os bonecos, fica muito esquisito as cenas com ele mexendo a boca e não saindo som nenhum. E eu não quero que o jogo inteiro seja dublado, que cada NPC tenha sua voz específica. Mas o mínimo é os personagens principais nas cutscenes terem dublagem. E também nas cenas em que tiver alguma conversa mais importante ter dublagem. Por exemplo, é feito em Zelda, não é tudo que é dublado. Se fizessem só isso, seria perfeito. Eu nunca mais reclamaria de dublagem em Pokémon. E tem mais uma coisa que me incomodou bastante nesse jogo. Nós não termos formas regionais e nem novas evoluções para Pokémons antigos. Eu entendo que as Megas meio que fazem esse papel de redesign e de dar novas formas para os Pokémons, mas as coisas não precisam
precisam ser excludentes. Dá pra ter Mega, dá pra ter novas evoluções, dá pra ter novas formas regionais. Sendo bem feito, seria muito bem-vindo. Inclusive, em alguns casos, como o da Meganium, seria muito mais interessante que fosse uma nova forma do que uma Mega Evolução, sabe? Uma nova última forma com um tipo fada, uma nova habilidade, etc. Isso deixaria ela mais viável pra um futuro competitivo. Mas agora ela tem que disputar Mega Evoluções com outros Pokémons muito mais fortes que ela. E eu também entendo a desculpa do mas já tem a região em Kalos e não teve Kalonian Form, e agora só se passaram 5 anos, então não tem uma lógica narrativa tão forte. Mas, de novo, só precisa ser divertido. Se for bem feito e divertido, todo mundo vai engolir qualquer desculpa que você der. Então essa escolha muito conservadora de não ter novas formas e nem novas evoluções também me deixou um pouco decepcionado. Eu seria muito mais feliz com as Kalonian Forms igual teve no Legends Arceus. Eu acho que é isso. Aqui ele se sai melhor do que em gameplay, mas ainda falta algumas coisinhas aqui e ali. Esse jogo ele é genuinamente divertido. Se você vê alguém por aí falando que ele é uma bomba, que é uma merda, que não dá pra jogar, ignora, o jogo é divertido. Mas ele parece mais uma demo do que Pokémon poderia ser, do que necessariamente um jogo foda completo. Em alguns momentos a falha é na execução, em outros é talvez pelo jogo ser experimental demais. Ele sofre bastante com o jogo inteiro tendo que se passar em uma cidade só. Graficamente ele não chega lá. Não ter nenhum tipo de dublagem em um jogo desse tamanho é patético, mas ele é divertido. Ele acerta muito no carisma dos personagens e na história, e a gameplay dele, apesar de ainda não ser perfeita, é divertida. Quanto mais você se aprofunda na gameplay nova, pior ela fica. Mas pro player casual, pra um jogo do dia a dia, ele é muito divertido. Então eu daria uma nota 6 pra esse jogo. Vou ficar ali entre a nota dos usuários e a nota dos profissionais da área no Metacritics. Porque esse jogo não é ruim pra ter uma nota abaixo de 5, mas ele também não é bom o suficiente pra beliscar um 8. Então eu acho que 6 é bem justo. Ele tem defeitos crassos que não dá pra você ignorar, são defeitos grandes, mas ao mesmo tempo ele te diverte e te entretém por muito tempo. Sem fazer a DLC, eu gastei 50 horas nesse jogo. Fiz tudo o que tinha pra fazer na história, completei minha Pokédex e ainda me diverti um pouquinho no PVP. Então vale um 6, é um 6 bem sólido. Definitivamente, se você não jogou Pokémon Scarlet ou Pokémon Shield e tá pensando em comprar um jogo de Pokémon, você deveria ir em Scarlet e Shield primeiro. Eles são muito melhores. São muito mais jogo, por assim dizer. Mas se já jogou tudo que tinha pra jogar, pode ir na fé que esse aqui vai te divertir, já que esse aqui é o primeiro jogo de Pokémon sabor jogo bom. Mas e aí, o que você achou da minha análise? Qual que foi a sua experiência com esse jogo? Você acha que o futuro de Pokémon é ter esse novo estilo de gameplay? Comenta aí embaixo. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve e é isso.